Tem coisas que ninguém espera que aconteça. Tem coisas que você vê, mas os outros não veem. Hoje eu quero trazer uma palavra a respeito de 3 coisas que Deus me ensinou e que os resultados foram extraordinários na minha vida. E eu mesmo fiquei surpreendido. As pessoas pensam que existe apenas um caminho para viver o extraordinário aqui nessa terra, que é o trabalho duro, o esforço, a dedicação, você ser um bom administrador, um águia nos negócios, boas conexões. Bem, tudo isso realmente abre caminhos para algo extraordinário. Mas eu aprendi princípios na palavra que têm sido disruptivos na minha vida. E eu quero falar de 3 princípios que eu segui e que surpreendeu a mim e surpreendeu a todos que estavam no meu entorno. Eu gostaria que você, pegasse essas instruções e praticasse na sua vida, porque também você vai se surpreender e as pessoas que estão ao seu redor também vão se surpreender com isso. Eu acredito muito no extraordinário, naquilo que rompe com o natural, naquilo que pode transformar completamente as circunstâncias, a realidade de uma coisa. E nessa palavra de hoje, eu vou dar aqui 3 princípios que fizeram com que tudo mudasse na minha vida. Tudo mudasse, literalmente. E se você puder, compartilhe essa palavra com outras pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, porque essa palavra aqui é uma palavra que Deus encheu meu coração hoje para compartilhar com você. Eu sei que você vai surpreender muita gente. Eu sei que as pessoas não vão entender o que você vai viver nos próximos anos. Então, fica aí até o fim, porque eu vou dar 3 princípios para você que fizeram toda a diferença na minha vida. E, são coisas que as pessoas conseguem ver os resultados. As pessoas veem o que Deus fez na minha vida. Por isso, preste atenção nessa palavra. Eu quero começar com um texto de Isaías 43:19. Antes de eu ler esse texto, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Se você está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal. E se você puder compartilhar com pelo menos 10 pessoas, faça isso. Seja um compartilhador, abençoe alguém, seja um canal de Deus para a vida de alguém. Isaías 43:19 diz: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Deus, a Bíblia diz aqui, põe caminho no deserto e rios em lugares secos. Deus é mestre, é especialista, é expert em fazer coisas que não são normais, são totalmente fora da curva. E existem 3 coisas que eu segui esse princípio e que eu fui tremendamente abençoado. Primeira coisa foi quando eu ouvi Deus através da vida da minha filha. Isso foi tremendo na minha vida, porque Deus falou comigo através da boca dela que eu tinha que começar a gravar vídeos. Eu pastoreava uma igreja, morava no fundo da igreja, uma vida extremamente simples. E então eu ouço Deus falar através da minha filha que eu tinha que começar a gravar vídeos. Comecei a gravar vídeos, se tornou viral, o canal cresceu, pouco tempo cheguei a 1 milhão de inscritos, hoje são milhões de inscritos nos meus canais, disso veio livros, disso veio grandes eventos, disso veio a academia aqui no Global e tantas outras coisas que eu poderia aqui enumerar para você. Mas tudo aconteceu depois que eu ouvi a voz de Deus. Imagina, se eu não tivesse ouvido a voz de Deus através da vida da minha filha, talvez eu estaria morando no mesmo lugar, no fundo da igreja, cuidando daquelas 100 e poucas pessoas. Tudo mudou por ouvir uma palavra de Deus na minha vida. Surpreendeu a mim, porque a gente nunca imagina que algumas coisas pudessem acontecer, e surpreendeu a muitas pessoas.
A segunda coisa que eu creio que foi muito disruptivo foi o meu podcast. Isso foi tremendo o que aconteceu, porque eu nunca tive vontade de começar um podcast. Tinha pensado, mas nunca, executei, visto eu já tenho uma carga muito alta de gravações e de compromissos e reuniões, e fora isso, eu também sou empreendedor. Então, nos horários vagos, eu estou empreendendo e eu pensava assim, eu não tenho tempo para podcast. Mas então eu estava lá no sul, estava com a minha esposa, estava com os meus filhos, estava passeando, estava tirando uns dias, descansando entre aspas, né? Trabalhando meio turno. E recebo uma ligação de um amigo meu, e esse amigo diz assim, olha, eu vou estar indo num podcast bem famoso, eu quero que você me acompanhe, eu quero que você esteja comigo lá nesse podcast, eu falei deles para você, e nós vamos fazer junto esse podcast, e eu estarei em São Paulo, e você pode vir tal dia, e ia interromper no meio a minha folga. Eu tirei, eu acho que uns 4 dias, eu estava há 2 dias tirando folga, interrompeu no meio, e eu disse sim, claro. Voltei a São Paulo com a minha família, fui nesse podcast, e quando eu cheguei lá, eu entendi de Deus que aquilo ali era para mim. E eu vi uma maneira de fazer as coisas. É muito importante, aqui vem a segunda coisa que vai surpreender todo mundo. É quando você enxerga uma coisa e você vê que aquilo é para você. Quando você entende isso e você começa a agir de acordo, porque quando eu saí daquele podcast, eu já saí no outro dia, chamei a minha equipe e disse, comprem os microfones que precisa, vamos procurar uma mesa, vamos organizar aqui nesse espaço do escritório e comecei já a preparar as coisas e em 2 meses, nós fechamos mais de 100 mil inscritos no nosso podcast A Voz. E você sabe, muitas pessoas extremamente relevantes têm vindo ao meu podcast e nós estamos impressionados, com o tanto que esse podcast está rodando. É tanta gente sendo alcançada, milhares e milhares de pessoas novas conhecendo o nosso podcast A Voz e as pessoas querendo vir ao nosso podcast, certo? Agora temos inclusive patrocinador para o nosso podcast. Deus fez coisas extraordinárias, surpreendeu a mim e surpreendeu a todos que estavam ao meu redor. A terceira coisa que isso mudou muita coisa na minha vida, foi quando Deus colocou no meu coração que eu não poderia me isolar, porque a Bíblia diz que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Eu vejo que às vezes as pessoas compram guerra umas com as outras, elas falam mal de quem elas não concordam, elas se afastam daquelas pessoas que elas acham que são diferentes delas. E Deus tem colocado no meu coração de me conectar a muitas pessoas, e essas pessoas têm aberto portas para mim, e eu tenho servido essas pessoas, e quanto mais eu sirvo essas pessoas, e eu vejo que Deus vai me abrindo mais conexões, e aqui eu compreendi um grande princípio. Tem gente que eu nunca imaginei que eu poderia me conectar, mas hoje me conectei porque eu aprendi a não me isolar. Eu aprendi a me conectar com as pessoas, a ser um bom ouvinte, a respeitar as conexões e aprender, a de alguma maneira ser uma bênção para aquelas conexões e elas serem uma bênção também na minha vida. Quando você compreende esse segredo, que você tem que aprender a se relacionar com as pessoas, que você tem que se conectar e ser uma conexão boa na vida das pessoas, porque isso também, eu não apenas chamo as pessoas no meu podcast, eu também, de alguma maneira, tento abençoar a vida delas. Sempre. E isso tem acontecido e elas têm me dado o retorno disso. E isso tem me surpreendido muito, que Deus tem aberto mais e mais portas, porque tenho aprendido a me relacionar com as pessoas, a me conectar com elas, e isso tem me aberto outras portas. Se você quer viver o novo de Deus, você tem que aprender a se relacionar com as pessoas, a ser uma conexão saudável
Você não pode ser o tipo de conexão que fala mal das pessoas, você não pode ser o tipo de conexão que de alguma maneira você é grosseiro com as pessoas, não. Você tem que aprender, assim como Jesus, ele sentava na mesa com publicanos e pecadores, ele sentava com discípulos, ele sentava, sabe, com pessoas que tinham poder. A Bíblia diz que as mulheres do governo, essas mulheres serviam o ministério de Jesus e Jesus se relacionava com todos. Eu quero que você entenda isso. Muitas vezes você se conectar com as pessoas, não se contaminar com aquilo que você não acredita, não se contaminar com aquilo que não é bom para você, isso é um filtro que todos temos que ter, mas sabe, aproveitar as coisas boas e ao mesmo tempo ser uma bênção na vida das pessoas. Eu sempre digo, como que eu posso te servir? Como que eu posso ser bênção na tua vida? Como é que eu posso te ajudar? Se algum convidado meu traz um livro no meu podcast, eu faço questão de apresentar o livro da pessoa, eu faço questão todo podcast de dizer, agora dá uma palavra final e diga como que as pessoas podem seguir. Por quê? Porque eu aprendi a servir as pessoas. E quando a gente aprende a servir, a se relacionar, a se conectar, nós vivemos o novo de Deus. Portas se abrem, grandes coisas acontecem. Tem gente que não é amigo de ninguém. Tem gente que não consegue se conectar com ninguém. Tem gente que não sabe relevar o erro de ninguém, sabendo que ninguém muda ninguém, quem muda é Deus, certo? E você está ali para ser sal da terra, para ser luz, como Jesus ensinou. Isso tem sido disruptivo na minha vida e tem mudado a minha história e a história de muitas pessoas. Você quer surpreender a todo mundo que está ao teu redor? Faça essas 3 coisas. Primeiro, ouça a voz de Deus. Segundo, entenda aquilo que é para você. E terceiro, aprenda a se relacionar com as pessoas. Espero que essa palavra tenha te abençoado. Esse aqui é meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Se você não adquiriu esse livro, lhe aconselho a adquirir. Se você não mudar a forma como você pensa, você não entra naquilo que Deus preparou para a sua vida. Deixa eu colocar aqui até o site para vocês, para ficar mais fácil. Esse aqui é o meu site, www.vinicius7.com.br. Ali você pode adquirir o nosso livro e também conhecer nossos eventos, conhecer nossos outros livros. Depois acesse esse site, tenho certeza que vai ser bênção na tua vida. Se essa palavra foi boa para você e você entendeu o que Deus falou aqui, certo? Escreve aqui nos comentários, eu recebo essa instrução. Escreve aí, eu recebo essa instrução e manda para alguém, que com certeza também vai ser disruptivo para essa pessoa. Nós precisamos ser proféticos, nós precisamos ser intencionais e nós precisamos entender o que Deus está querendo fazer na nossa vida. Que Deus te abençoe. Até às 18 horas, aguardo vocês aqui na oração da noite. Deus abençoe a todos. Até mais. Whispers carried by the breeze, footsteps dancing out of time, in a world that feels like mine. Meadows ring in distant air, stories floating everywhere, softly calling through the haze, ancient songs in modern days. I can feel it in my veins, every note breaks through the chains, like a memory reborn.
space.